A paz do Senhor, povo de Deus. Mais uma vez estou aqui para trazer uma palavra de Deus para o seu coração. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu convido você para nós lermos a Bíblia Sagrada no livro de Josué, capítulo de número 9, versículo de número 14. Mas antes de nós fazermos esta leitura, eu convido você para se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar aí o seu like. E também não se esqueça de compartilhar com os seus amigos e também de nos seguir ali a paz no Instagram. Que Deus abençoe. Diz assim a palavra do Senhor, livro de Josué, capítulo de número 9, versículo de número 14. Então os homens de Israel tomaram da provisão deles e não pediram conselhos ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Olhando para esse texto sagrado, olhando para esta palavra tão linda e tão maravilhosa, eu trago o título que tem por tema: Nunca deixe de consultar ao Senhor. Quando nós olhamos para a palavra do Senhor, nós vamos ver que o povo de Israel, quando eles não consultavam a Deus, ele perdia a guerra, ele perdia a batalha. Mas a partir do momento que eles consultavam ao Senhor, eles eram vencedores. Mesmo assim, é com cada um de nós nos dias de hoje. Quantas as vezes nós tomamos decisões, fazemos algumas coisas sem consultar ao Senhor. E quando dá errado, nós queremos jogar a culpa no Senhor. Porque o Senhor não falou, porque o Senhor nada acontece por um acaso. Então, olhando para esse texto, a introdução diz assim: nesse texto sagrado aprendemos sobre a grande necessidade que temos de buscar a direção divina em todas as nossas tomadas de decisões. O Senhor é maravilhoso em conselho e grande em sabedoria. Isaías capítulo de número 28, versículo 29, e ele dispõe dos melhores conselhos para as nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, é muito importante tudo aquilo que nós vamos fazer, consultar ao Senhor, buscar a orientação divina, porque Deus ele tem conselho maravilhoso para dar a cada um de nós. Então, primeiro ponto aqui que eu vejo, o Senhor dispõe de conselho e de entendimento. Primeiro ponto. Israel tomou uma decisão precipitada por não pedir conselhos ao Senhor, Josué capítulo 9, versículo 14, o versículo de número 18, você vai ver a palavra do Senhor dizendo: e os filhos de Israel não os feriram, porquanto os príncipes da congregação lhes juraram pelo Senhor, Deus de Israel. Por isso toda a congregação murmurava contra os príncipes. Mas eles não tomaram conselho, eles não buscaram conselho, não buscaram a palavra da parte do Senhor. Então, quando nós olhamos para a palavra do Senhor, temos que buscar o conselho do Senhor e a Ele obedecer. A Bíblia diz que obedecer é melhor do que sacrificar, Então, quando nós vamos para o livro de Jó, capítulo de número 12, versículo 13, está escrito que o Senhor dispõe de conselhos e de entendimento. Então, o Senhor ele dispõe de conselho e de entendimento para aqueles que Ele busca, para aquele que lhe consulta, para aquele que busca uma palavra da parte do Senhor, um conselho da parte do Senhor. E Deus, Ele é tão maravilhoso, irmão, que no Salmo 73, o verso 24, o salmista afirma que o Senhor nos guia com o seu conselho. De acordo com o Salmo 107, verso 11, muitos crentes sofrem consequências desastrosas em suas vidas por se rebelarem contra as palavras de Deus e desprezarem o conselho do Altíssimo. Por que muitos crentes, muito ser humano, eles sofrem? Aqui eu não vou somente
aplicar ao crente, não, ao servo, não. Porque o ser humano, ele sofre, porque às vezes ele quer buscar aquilo que não é para ele buscar, quer fazer aquilo que não é para ele fazer. Ele vai sem consultar alguém, sem consultar a Deus, e aí ele se dá mal. Sim, às vezes a moça, o moço, né, vai namorar alguém, sem consultar o seu pai ou a sua mãe, o que é que ele acha, o que é que ele vê. Não, entra com tudo e às vezes lá na frente dá errado. E aí vai jogar a culpa aonde? No pai e na mãe. Às vezes, falando do lado cristão, às vezes ele não consulta a Deus. Vai pelos seus olhos, né? Viu, achou bonito e tal, e às vezes não consulta a Deus. Não pergunta se é da vontade de Deus que aquilo aconteça. E aí, às vezes, se dá mal, né? Mas quando nós olhamos para a palavra do Senhor, no Salmo de número 119, verso 24, o salmista tinha prazer nos testemunhos do Senhor como seus conselheiros. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então o salmista tinha esse prazer nos testemunhos do Senhor com os seus conselheiros. É muito importante quando nós adentramos dentro da vontade de Deus, quando nós pedimos a direção de Deus para que tudo dê certo, para que tudo vá bem. Eu vou para o segundo ponto. Os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Primeiro, o Senhor dispõe de conselhos e de entendimento. Segundo ponto, os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Em Romanos capítulo de número 8, versículo de número 14, Paulo afirma que todos os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Louvado seja Deus, né? Quando nós olhamos para a palavra do Senhor, nós vamos ver que no livro de Romanos, a palavra do Senhor, ela vai nos mostrar no capítulo de número 1, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Aí no capítulo de número 8, e o versículo de número 1 vai dizer: portanto agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quer dizer, não anda na vontade da carne, mas anda na vontade do Espírito, obedecendo a palavra de Deus. Aí Romanos 14, né, como nós já vimos aí, né, porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. No Salmo de número 143, verso 10, Davi orou ao Senhor dizendo: ensina-me a fazer a tua vontade, pois és o meu Deus, guia-me o teu bom Espírito por terra plana. Louvado seja o nome do Senhor. Então, nosso Deus, Ele é maravilhoso. Então, nunca deixe de consultar ao Senhor. Vai tomar uma decisão, vai fazer qualquer coisa, consulte a Deus primeiro. Pergunte se é da vontade de Deus você fazer ou você tomar uma decisão. Porque às vezes nós tomamos uma decisão precipitada e acabamos errando, e sofrendo a consequência, né? Mas seja o nome do Senhor glorificado através da sua vida, através da sua família. Quando nós olhamos a palavra do Senhor, o livro de Isaías, capítulo de número 11, versículo 2, o espírito de conselho é um dos 7 espíritos de Deus que repousará sobre o Messias. Louvado seja Deus. Em Jeremias capítulo 32, versículo 19, está escrito que o Senhor é grande em conselho e magnífico em obras. Ele é grande. Está escrito no livro de Jeremias que Ele é grande em conselho e magnífico em obras, porque Ele é Deus, Ele é poderoso. Em Efésios capítulo de número 1, versículo 5, Paulo fala do conselho, da vontade do Senhor. Então Deus, Ele tem um conselho para mim, Ele tem um conselho para você. Consulta a Ele em qualquer decisão que você for tomar.
Não tome decisões precipitadas. Não faça nada precipitado. Quantas decisões os homens de Deus, quantas decisões a mulher de Deus tomaram, mas tomaram a decisão precipitada e lá na frente se arrependeram, se deu mal. Quantas às vezes, pastor, por tratar algum assunto, toma uma decisão precipitada e acaba matando uma alma, acaba matando uma vida. Mas cuidado, peça a orientação de Deus, consulte ao Senhor para tomar qualquer decisões, porque Deus tem o melhor para você. E para o encerramento, a conclusão diz assim: devemos reconhecer ao Senhor em todos os nossos caminhos, para que Ele endireite as nossas veredas. Provérbios 3 e 6. Este é o conselho do grande sábio Salomão. Devemos pedir o conselho do Senhor para obtermos êxito em todos os nossos planos, pois em Provérbios 20, verso 18, diz assim: está escrito que os planos mediante os conselhos têm bom êxito. Então louvado seja o nome do Senhor Jesus. Está aí a palavra de Deus ao seu coração. Para você, escuta essa palavra com muito carinho, com muita atenção e compartilhe com os seus amigos. E que Deus abençoe. Ficando por aqui até o próximo vídeo. Shalom. Fica com Deus.